Olá, em tempos de crise, fé e esperança. Eu quero trazer uma reflexão para você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Eu quero falar sobre a famosa e bem conhecida oração do Pai Nosso. Nós temos grandes ensinamentos nesta oração que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Mas antes de entrar aqui na oração propriamente dita, eu quero dar um pano de fundo, falar um pouco do contexto que a nação de Israel vivia naquele momento. A nação de Israel estava passando também por momentos difíceis. Podemos dizer que a nação vivia em crise. Roma oprimia Israel, Israel tinha que pagar altos impostos para os romanos e tinha todos os problemas sociais que você possa imaginar. No decorrer do livro de Mateus, você vê que o Senhor Jesus se depara com pessoas doentes, com pessoas cansadas, com pessoas oprimidas. O judaísmo estava falido, não estava mais atendendo à necessidade espiritual das pessoas. É tanto que em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus ele faz um apelo diante de tudo aquilo que ele estava vendo, do sofrimento das pessoas, da crise moral, espiritual e até mesmo uma crise econômica na nação. Aí o Senhor Jesus ele faz um apelo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o capítulo 6 aqui está dentro de um contexto do Sermão da Montanha, que começou no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Em outra passagem, os discípulos perguntam para o Senhor Jesus, na verdade eles fazem uma petição: Senhor, ensina-nos a orar. Aí o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Lembrando que eles estavam passando por uma grande crise. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Como devemos orar diante de uma grande crise? Nós estamos passando por uma grande crise. Como que devemos orar hoje? O Senhor Jesus ele começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, em primeiro lugar, eu devo orar santificando o nome de Deus, honrando o nome de Deus, elogiando a Deus. Independente de qualquer coisa, Deus deve ser louvado, honrado e engrandecido. Eu aprendo algo aqui, que mesmo diante de uma crise, Deus deve ser cultuado. Ele deve ser o primeiro em nossas vidas. Porque independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. Um Deus amoroso, um Deus bondoso e um Deus misericordioso que cuida de nós. Em segundo lugar, ele diz: venha o teu reino. Diante de uma crise, as pessoas têm necessidades físicas, até necessidades básicas. Mas o que nós temos que pedir para Deus em primeiro lugar? As coisas espirituais. E no mesmo capítulo, Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então Cristo ensina os seus discípulos: orem pedindo o reino de Deus, as coisas espirituais. Em segundo lugar, ele diz aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mesmo diante de uma crise, a gente deve se submeter a Deus, mesmo que as condições não estejam favoráveis. A obediência a Deus deve estar acima de tudo. E ele continua dizendo aqui, no versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, após eu pedir as bênçãos espirituais, agora sim eu peço então o pão de cada dia. O arroz, o feijão, a bebida, a vestimenta, as coisas básicas para eu sobreviver diante da crise. Então, vamos pedir o pão nosso de cada dia. E ele continua: e perdoa-nos as nossas dívidas. Como eu disse, o culto a Deus não deve parar. Eu devo me relacionar com Deus, pedir perdão pelos meus pecados nessa situação adversa, porque ainda assim nós pecamos contra o nosso Deus. E por fim ele fala aqui: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal.
E diante de uma crise também podemos orar pedindo ao Senhor proteção. E neste momento nós estamos precisando da proteção do Senhor. Então vamos pedir para que Ele nos livre das tentações e de todo o mal. E Ele pode nos atender porque a passagem termina: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, se orarmos ao Senhor diante dessa crise, Ele pode nos atender, porque Deus está acima de tudo, de todos, e Ele tem todo o poder. Então, que Deus te abençoe, e eu quero orar por você neste momento. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, ó Pai. Nos dê o pão de cada dia. Não nos induza à tentação. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. E que o Teu nome seja honrado e glorificado, hoje e para sempre. E nós acreditamos que o Senhor pode nos atender, porque o Senhor tem todo o poder, nos céus e na terra. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.